Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando mais um início de momentos com Jerônimo Mendonça. Nesta noite, a mensagem intitulada Reflexões de um Órfão. Boa noite Ari, Sueli, Sônia, sejam bem-vindas. Clara chegou também, boa noite. Vamos então, hoje estamos um pouco rouco, Leninha, boa noite, chegando também. Vamos tentar fazer uma live um pouco mais curta, por conta de não forçar muito a garganta, mas se Deus quiser, vai tudo fluir bem. Deixa eu diminuir aqui o volume para que a gente não possa gastar mais as nossas cordas vocais, né? Fica um pouquinho mais fácil para a gente falar. O frio mexe bastante com a energia dessa região, e aqui está muito frio, então a gente sente bastante. Dani chegou, boa noite com poesia para você, minha amiga. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda você também. Bom, eu vou entrar aqui pelo meu perfil particular também para poder acompanhar. Olha, o ar está muito gelado, viu? Simara, boa noite, seja bem-vinda. O ar está muito gelado, uma média de 6 a 8 graus pela manhã, à noite cai a temperatura também, né? Não, eu estou meio rouco só, graças a Deus é só um pouco assim, só não forçar muito a fala que vai bem. Faz parte, né? Faz parte, mas aí a gente vai seguindo em frente, né? O importante é isso. Deixa eu entrar aqui para o meu particular. Deu certo, bom, já deu para entrarmos aqui. Vou mandar os aviãozinhos, né, enquanto vocês vão chegando. E a gente sempre recomenda aos amigos que quando você está numa live que você acha interessante, que você faça a divulgação. Encaminhe essa live para 5 amigos e com certeza você vai dar a oportunidade de outras pessoas também, quando o projeto é bom, de ser divulgado. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Tá muito frio, né, Silvia? Tá muito frio. São José dos Campos não é fácil, não, também. Mas a gente vai em frente, né? Se Deus quiser, a gente sobrevive a essa friaca aí. Às vezes o frio vinha rápido e ia embora rápido. Agora está demorando um pouquinho para passar. Estamos aí praticamente a uma semana de frio, né? Então, vamos em frente, que atrás vem gente, como a gente costuma dizer. Bom, vou deixar um recado a vocês. Esta semana temos uma live especial na quarta-feira. Amanhã também, claro, né? A Sônia falou que esfriou lá também. Sônia, bom, você não mora no Canadá, né, Sônia? Coisa mais difícil, acho que não está, é fazer calor no Canadá. Eu nunca estive no Canadá, mas pelo que a gente conhece um pouco da história, né, da geografia, a gente sente que é realmente complicado mesmo. Regina chegou, boa noite, Regina, seja bem-vinda. Vou mandar aqui o aviãozinho, acho que deu certo. Agora é calor, né, ele esfriou, você vê, para você ver como são as coisas. Então aqui a gente está praticamente já há uma semana nesse clima muito gelado, então mexe bastante com a garganta, né? Deu falha eu enviar um monte de mensagem. Vai entender, deixa quieto. Deixa quieto, vem quem venha. Bom, deixa eu dar um recado a vocês primeiramente. Amanhã temos mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça. Na quarta-feira nós vamos encerrar o projeto Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi, com a lição número 35, com o tema Silêncio. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Com o tema Silêncio. Leninha dizendo também está frio lá. Então nós vamos encerrar na quarta-feira. Recomendo a vocês que estejam conosco, porque a Ana Teresa, além de fazer o encerramento deste projeto que começamos praticamente em agosto do ano passado, precisamos ver certinho a data para divulgar com tranquilidade.
Ana Teresa vai comentar a respeito dessa mensagem chamada silêncio, o silêncio em relação aos barulhos exteriores e os interiores, e também ela vai fazer um exercício de relaxamento aqui conjunto conosco. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, quarta-feira, live imperdível, dia 21, com a presença da nossa querida Ana Teresa Camasmi. No sábado teremos o Sabadão Espírita, no comando da nossa querida Clara, pelo perfil encontro.espírita. Clara vai estar recebendo um amigo dela, Joamar, parece que se não me engano o nome, o Jomar ou Joamar, não lembro agora não como que é o nome completo, mas marca aí o perfil dele, Clara, para que também o pessoal conheça. É um amigo dela que vai estar juntamente a Clara pelo perfil encontro.espírita, o Joamar, agora não me lembro mesmo, desculpe, e também a Dani Lima e o Gleison, estarão os quatro, né? Estarão os quatro comandando a live do Encontro.espírita, o Sabadão Espírita, que é realizado sempre. Ele não faz divulgação. Tudo bem, Clara, mas perfeito, então, é Jomar, tem problema não. E então o fato é o seguinte, o Jomar vai estar juntamente com a Clara fazendo o Sabadão Espírita. Sabadão Espírita que acontece agora pelo perfil do Encontro.espírita, uma vez por mês, no último sábado de cada mês. E cumprimentar a Leila que chegou também conosco. E na semana que vem, já deixo avisado a vocês que teremos uma live das palestras de Jerônimo Mendonça no dia 26, com a presença do nosso querido baiano espírita, o Dinei. Dinei, que é de Catité, na Bahia, se não me engano. Eu brinco bastante com ele, digo que é o Divaldo, né? Porque quando eu vi esse perfil chamado Baiano Espírita, pensei, bom, deve ser o Baiano Espírita que eu conheço, era o Divaldo. E conheço assim, né? Mas o Dinei é um cara muito legal, faz um projeto muito bonito também. Sigam lá o Baiano_Espírita. Dinei vai estar conosco. E na semana que vem vamos dar o start do novo projeto em substituição ao Palavras para a Alma, que é o livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Vamos estar com uma convidada na semana que vem, tudo dependendo do acerto do dia e o horário. Pode ser que a gente faça ou na terça ou na quarta às 22 horas. Então estou dependendo da disponibilidade dessa convidada para que a gente possa fazer a divulgação. Mas é a abertura desse novo projeto. Então, praticamente, finalizando Palavras para a Alma, nós vamos estar trabalhando praticamente com Jerônimo Mendonça, no Escalada de Luz, segunda e terça, e nos Albores da Imortalidade, às quartas-feiras. Sendo que na última segunda-feira de cada mês, o projeto das palestras de Jerônimo Mendonça. A entrevista do Aloysio, claro. A Leninha tá doida para essa entrevista. Vixe, eu, hein? Quem sou eu? Estou tentando trazer a Babi vai voltar para o Encontro Espírita agora também, no projeto do Sabadão. Se Deus quiser, acho que a partir do mês de julho, a Babi deve estar voltando, né? Mas a gente vai devagar, né? Devagar. O importante é que o Encontro Espírita retornou com pessoas novas, trazendo uma injeção de ânimo muito legal. Gente, falar de orfandade, difícil. E eu estava pensando nesse tema baseado num livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, porque são tantas coisas, mas eu já adquiri o livro da nossa querida Dora Marcondes, lá que faz o projeto juntamente com a turma do Café com o Evangelho, e a Dora escreveu um livro chamado Todo Filho é Adotivo. Boa noite, Débora, seja bem-vinda.
Eu estou com um livro, está na minha coleção de livros para ler, já faz tempo que eu estou com esse livro para começar a ler, não tive tempo ainda. Os compromissos, projetos profissionais, pessoais, tudo mais, dificultam um pouco. Mas nós pensei nessa questão do que a Leila não, desculpa gente, que a Dora falou, que todo filho é adotivo. Na verdade, se a gente for pensar por essa ótica, nós somos sim, né? Somos todos filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus, todos somos adotivos dos pais que nos pegam, né? Para cuidar, para educar. E tão importante a responsabilidade dos pais frente à evangelização infantil. Aliás, tem uma mensagem deixa eu até achar aqui para falar para vocês onde está, que eu tinha feito uma postagem, depois eu fiz uma correção dela. É o seguinte, não está aqui, só porque eu falei sumiu. Deixa eu ver se eu acho aqui em outro lugar. Aqui, ó. A mensagem de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Então, mensagem de Santo Agostinho no capítulo 14, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Então, quando a gente pensar num filho, seja ele gerado no ventre materno, seja ele um filho adotivo, a responsabilidade nossa é a mesma responsabilidade. Pois se não é gerado pelo corpo, é gerado pelo amor. Boa noite, Josimar, seja bem-vindo. Então, esta questão é muito importante. E o Jerônimo vai contar uma história que envolve nossos corações, com certeza, uma reflexão de um órfão. E aí a gente vai imaginar a cena que ele vai estar relatando para nós. E realmente é uma história um pouco difícil da gente digerir, pois a realidade de muitas e muitas crianças que passam por uma situação desse tipo. Então, Reflexões de um Órfão diz o seguinte: sou tão pequeno que chego a ter medo da cidade grande. E ontem parei para observar um pouco a sua casa bonita. 3 lindas crianças brincando no jardim. Ah, que vontade eu tive de me misturar a elas e brincar também. Mas o portão estava fechado e tinha um guarda vigilante. Meus pés miúdos começaram a andar maquinalmente. De repente, senti frio, cruzei os bracinhos enregelados e comecei a correr. Para onde? Pensava. Corri por muito tempo, mesmo, até que encontrei um monte de farelo e a ele me aconcheguei. As primeiras estrelas brilhavam no céu. Eu perguntei à Mãe Santíssima: por que razão não tenho pão nem lar? Gostaria tanto de ter um amparo, de ir a uma escola com os outros meninos. Pela 3ª vez fui à cadeia, só porque peguei um pedaço de bolo do bar do Zico. Ah, eu não sou um vagabundo. Ah, Mãezinha Santíssima, pede ao Papai do Céu para abrir o coração dos homens da terra, para que eles amparem a gente, pois é muito duro a gente ser órfão e viver escorraçado como um cão leproso. Naquela noite, Zequinha dormiu mais uma vez ao relento, tendo como coberta as estrelas da noite e como leito um monte de farelo esquecido. E nós ainda nos dizemos cristãos. Realmente, né? Uma história que toca no nosso coração. Hoje, graças a Deus, talvez não encontremos mais crianças
abandonadas, tal qual o Zequinha, mas com certeza muitos num orfanato, aguardando a oportunidade de ser acolhido por uma família. Sabemos que não é fácil, não são todos os casais que estão preparados para um processo de adoção. Por isso que eu falei que aquele livro, as pessoas que tiverem interesse, um desejo de adotar uma criança, não deixe de ler o livro Todo Filho Adotivo, da Dora Marcondes. A Dora lá do Café com o Evangelho, como eu falei com vocês. Então, realmente, é uma história triste, mas uma realidade frente à vida. E a gente fala assim, a gente vê tantas crianças abandonadas na rua, às vezes, né, com os pais ali também, naquela situação de umas vidas difíceis que a gente consegue visualizar. A gente encontra aqui na nossa cidade mais os andarilhos, os moradores de rua mais velhos. Raramente se encontra crianças, pois o conselho tutelar ele é bem diligente, né? Exato, Leninha, fora a burocracia também. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. A burocracia é muito grande, existe assim uma situação muito difícil, pois a pessoa tem que passar por uma série de entrevistas, tem que analisar a situação socioeconômica, o equilíbrio emocional também dos pais, para ver se até que ponto não é um fogo de palha. E eu já fiquei sabendo de situações onde as pessoas chegaram a devolver as crianças, pois não tinham condição de cuidar, ficou uma situação muito difícil. Agora imagina uma criança que tinha sido abandonada num orfanato e depois ser acolhida por uma família e depois ser novamente rejeitada. É uma situação muito difícil. Eu lembro até da frase do Haroldo Dutra Dias, que diz que no mundo não existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado, para dizer a verdade. E se a gente pensar por essa ótica da inexistência de injustiça, nós não estamos aqui na condição de julgadores, nós não estamos aqui na condição de juízes para falar o que é certo ou o que é errado. É tudo uma questão de consciência de cada um. Mas você analisar uma história, se bem que, como eu falei a vocês, esse livro ele foi escrito há muito tempo, tá? Quer ver, ele foi escrito, deixa eu ver certinho para vocês, era uma outra realidade também, em 1982. 1982 está o prefácio desse livro. Então, vejam, 92, 2002, 2012, 40 anos atrás. Ari, isso é verdade. E uma coisa que a gente também o Ari comentou essa história do visitar o visita de criança, eles pedem, tio, me leva com você. E também, às vezes acontece alguma situação, somente tem um orfanato aqui em Araraquara, que eles convidam a pessoa para apadrinhar a criança no Natal. Não é apenas, então, somente você dar um brinquedo, uma roupa, um agasalho, doces, etc. e tal, mas que você leve passar o Natal com você. E a gente se questiona muito nesse aspecto, né? A gente se questiona muito porque, se por um lado você está dando a oportunidade de uma criança, pelo menos na véspera de Natal, numa noite, um dia de Natal, ter um dia diferente na vida dela, por outro lado, quando ela volta para o ambiente dela, quão difícil é, né? Quão difícil é. Mas a gente não deve, à custa, como o Ari está colocando, essa realidade triste, de deixar de fazer a visita a um asilo, deixar de fazer a visita a um orfanato, né? Na cadeia já é um pouco mais complicado, né? Já tem uma série de circunstâncias. Mas muitos irmãos religiosos fazem visitas aos presídios, levando consolo, levando evangelho aos nossos irmãos que estão lá. Então,
Pensar na condição de um órfão é muito difícil, muito difícil. E tem aquelas situações, né, que as crianças, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica para ser adotada. As pessoas procuram, às vezes, quando vão adotar, pegar um recém-nascido, uma série de circunstâncias também, né? Débora, a gente fala assim, a Débora falou que não consegue visitar um orfanato, que fica extremamente abalada. A gente tem que fazer o que dá, Débora. Eu acho que pelo que você já passou na vida, você tem experiência de sobra para saber o que você pode se permitir ou não, né? Não é má vontade, pelo que a gente se conhece pelas lives aqui. A Leninha não tem estrutura emocional para visitar, não é, gente? Não estamos julgando, não. Estamos julgando quem quer que seja. É difícil, é difícil. As crianças são muito carentes. O idoso, o velhinho, também é muito carente. Tem a necessidade de um abraço, de aconchego. E como que é difícil, né? Como é difícil. Mas aqui a gente relata uma história, vocês vejam, que o Jerônimo contou 40 anos atrás, que realmente era uma coisa muito comum, né? Inclusive uma criança ser presa, como ele coloca aqui, porque pegou um pedaço de bolo, né? Hoje a gente sabe que é tão difícil alguém ser preso, né? Ainda mais por uma situação que dentro da terminologia jurídica não é considerado crime, é chamado furto famélico, que é aquele furto que a pessoa come porque está com fome, né? Silvia, aquilo que a gente fala, a gente tem que fazer o que dá no coração da gente. Não adianta falar assim, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não dá, gente. Você não tem estrutura emocional, né? A Débora vai no asilo, no Hospital do Câncer. Entendi, Débora. A Débora passou por um processo desse tipo de câncer, né? E graças a Deus se curou e faz o que dá para fazer, gente. Aqui ninguém está falando, ninguém está pregando lição de moral em que tem que fazer isso, tem que adotar criança. Não, a gente sabe que não é fácil, é uma estrutura difícil, é uma mudança radical de vida. A gente fica muito feliz quando encontramos pessoas que têm o desprendimento. Eu já vi casais, que nem a Dora lá do Café com o Evangélico, juntamente com... esqueci o nome do marido dela agora. Tem o Marcelo, tem a Dora, tem a Lei e o... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Henrique. E eles adotaram 3 crianças, né? Eu conheço um casal, tinham 2 filhos, bem posicionados financeiramente, ele é juiz, ela é procuradora do Estado, então financeiramente uma situação social tranquila. Tinham 2 filhos, né, de sangue, né, e em determinado momento adotaram, passado um tempo, uma certa idade dos filhos, adotaram 2 irmãs, uma mais velha e uma um pouquinho mais nova. As 2 irmãs, quer dizer, manteve ainda o vínculo familiar daquelas 2 irmãs. Mas a gente fala, isso não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. As pessoas acham, né? A Leninha fala que é órfã e se vê naquelas crianças. É difícil, né, Leninha? É difícil mesmo. E tem toda uma questão, Leninha, que a gente tem que entender também, né? Alguma razão existiu, mas hoje você, com todo esse seu resquício do passado, eu acredito que você está ainda resolvida dentro da sua jornada evolutiva. Pois o importante não é o que aconteceu conosco lá no passado, mas como a gente pode fazer daqui para frente, né? Como a gente pode fazer da gente daqui para frente, o que nos permite reagir frente às dificuldades do passado. Nós não sabemos por que a tal situação ocorreu, né?
ficou órfão 6 anos. Leninha, entendi. Mas o que a gente tem que dizer? Eu lembro que o Haroldo fala assim, que ele teve um problema muito sério, acho que com o pai dele, salvo engano. Ele comenta numa das palestras. A Sônia, minha mãe, aos 5 anos de idade, perdeu a mãe e foi criada pela madrasta. O próprio Chico, né, gente? O próprio Chico passou por situação do tipo. E você estava falando que sumiu agora. O Haroldo estava dizendo que ele teve uma série de problemas, talvez, com o pai dele no começo, da vida dele e tudo mais. E, no entanto, a grande diferença da vida dele foi que ele agradeceu ao pai pela bênção da vida. Se o pai às vezes não tivesse tido condições de cuidar, de dar atendimento, tal, tudo que ele pudesse pensar, ficou tudo às custas da mãe dele, ele tinha ainda uma enorme gratidão pelo pai pela bênção da vida que lhe concedeu. Silvia, uma dúvida é que todos que estão nessas condições são por escolha própria da pessoa na espiritualidade? Silvia, eu penso assim, isso é uma opinião particular minha, tá? Não acredito que são situações diversas. Nem todas as situações que acontecem na nossa atual existência, vamos supor, é um resgate do passado, ou pode ser às vezes uma questão de uma prova para a pessoa superar alguma situação. Para vencer, ela mesma pede uma prova, pois ela se sente capacitada para superar uma determinada questão. Então, nem sempre significa que a pessoa que é órfã na atual existência já foi uma questão de uma situação do passado. Nem sempre. A gente precisa tomar muito cuidado com o determinismo que muitas pessoas colocam da doutrina espírita. A pessoa cegou uma outra numa encarnação, então vai aplicar para ela a lei do olho por olho, dente por dente. Então ela vai chegar nessa existência cega, porque ela cegou a outra. Não necessariamente. Ela pode vir nesta existência como um grande cirurgião e, utilizando os recursos da sua instrução, curar, dar a visão a muito mais pessoas. Pode ser uma programação? Sim. E também não. Entende? Pode ser porque a partir do momento que aconteceu, às vezes, uma questão do passado, ela vem como uma forma de resgate. Mas ela pode vir também numa situação missionária. Numa situação que, mesmo tendo sido órfã, ela conseguiu vencer as dificuldades do caminho, superar aquelas dificuldades e constituir uma família, dar condição para que tudo consiga seguir em frente. Deixa eu ver aqui a Sônia falando. Minha avó teve minha mãe, segundo parto, casal falecendo menino, ficando a menina. Na terceira gravidez, o médico disse que eram trigêmeos. Ela assustou, deu um infarto e faleceu. Que complicado, né? Complicado mesmo, né? Exatamente. De forma alguma, né? De forma alguma. Você não pediu, né, Leninha? De forma alguma. São provas da vida, viu, Leninha? Essas coisas são provas da vida. Mas eu não digo que você pediu para ficar órfão e perder a sua filha. E amanhã, né, Leninha, amanhã vai ter uma primeira parte da mensagem, esperar e discernir. Ela é muito... O primeiro parágrafo desta mensagem, ela é bem nesse sentido, viu? Às vezes a gente fala assim, nossa, perdi um filho. Não, que você não perdeu o filho, né? Na verdade, como que a gente estamos todos na condição de filhos adotivos de um pai. De amor, de sabedoria, né? Clara dizendo, Jorge Elahá fala que o que passamos aqui pode ser prova, expiação ou missão, tá? Boa noite, Rose, seja bem-vinda. O que é uma expiação?
Uma expiação é uma situação que dificilmente você consegue se libertar daquela situação particular. Uma situação que você consegue se libertar de uma situação é bom, né? Nos pleonasmos para variar. Então, a pessoa vem com uma doença incurável. É uma expiação, né? Mas ela veio, de repente, ela está num relacionamento afetuoso difícil. Isso aí não é uma expiação. Pode ser uma situação dela de uma prova para vencer determinadas circunstâncias, não só em relação àquela pessoa, mas também em relação a ela mesma com a determinada vida que ela está passando. Mas que nem, por exemplo, se você está no emprego e você está passando por uma situação abusiva, e então tem que passar por essa expiação. Não, porque você tem a faculdade de mudar de emprego. Você tem a possibilidade de mudar de emprego. Se você vem com uma doença incurável, né, que passa por, como Jerônimo, por exemplo, foi um processo expiatório esse dele. Não dependia dele. Ele não podia falar, não, eu vou mudar de doença, agora eu quero ter somente o resfriado, não vou mais ter uma artrite reumatoide. Não. O emprego a pessoa pode. Então a expiação é uma coisa que fica inerente, ela é muito mais ampla. A prova já é uma coisa mais leve, você tem condição de superar aquilo. Agora, a missão, e todos nós somos espíritos missionários, não tanto da luz, né, no livro do Emmanuel, mas nós temos uma missão, muitas vezes de superar dificuldades, problemas que trazemos de outra existência, e por conta disso tem uma realidade diferente para nós, né? A missão que a gente às vezes se coloca, ela traz para nós uma realidade muito importante para o nosso crescimento espiritual. Deixa eu ver aqui que a Sônia escreveu. Minha prima teve um filho que viveu só 6 meses, depois teve 2 filhas saudáveis. Graças a Deus. E lembrando que o amor cobre um multidão de pecados, por isso, nada restrito e específico, cada caso é um caso, exatamente. Exatamente. Então vejam, a questão particular, né, que a Sônia colocou, às vezes, um dos filhos que veio somente por 6 meses, ele precisava passar apenas então somente por um período de tempo. Por um período de tempo para terminar o processo reencarnatório dele da outra existência. Pois que talvez, por qualquer circunstância que a gente desconhece, ele tenha partido 6 meses antes, por exemplo. Então ele veio para cumprir aquela missão que faltou, aquele prazo, na condição, e não deixa de ser uma prova também para os pais. Difícil, né? Quando que nem a Leninha, entre aspas, perdeu, viu, Leninha? Que ninguém perde ninguém. Quando sua filha partiu para o plano espiritual, foi um choque muito grande para você. Para ela também, num determinado momento, mas havia, no caso, uma programação espiritual para que ela partisse antes do tempo, né? Então a gente não pode... É difícil, né, a gente falar uma coisa dessa, falar assim, não, nós somos espíritas, a gente sabe que a vida continua, mas não é fácil para um pai e para uma mãe passar por uma situação dessa. Não é fácil, tá? Eu tive uma situação do um primo meu, com 20 e poucos anos, 25 anos, salvo engano, né? E o tio acabou a vida dele, né, praticamente. Foi um acidente de carro e então fica uma coisa difícil. Oi Dani, boa noite, seja bem-vinda. Qualquer dia eu gostaria de fazer uma live, pedir para a Daniele Lima marcar uma live com as 2 Danis. A Dani lá de Recife e a Dani do Espírito Santo. Vai ser a live das Danis. Acho que é legal, hein, Dani? Vou falar com a Dani Lima para fazer um triunvirato de Dani. Deixa eu ver aqui, Leninha, eu já comentei aqui que a minha filha fora doadora de órgãos e o único que não pôde ser doado foi o coração.
Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu já contei aqui que minha filha fora doadora de órgãos, o único que não pôde ser doado foi o coração, o que levou minha mãe. Deixa eu ver aqui, gente, ele sumiu, que perdi um pouquinho só, ainda estou meio rouco, fica mais difícil de achar, até parece. E o pai da Leninha de câncer. Nossa, que legal, Dani, vai ser legal. Ô Dani, você topa, Dani? Dani Pedraza, precisa combinar com a Dani Lima agora. 3 Danis, vai ser muito legal mesmo. Ó, você sabe que as minhas intuições, né? Então, marcou a Dani aí, fica mais fácil. Mas teria que ser só as 3, viu, Clara? Deixa só as 3 Danis na live, aí a gente só fica assistindo, né? Vai ser muito bom. A Dani lá de Recife tem bastante conhecimento, já fizemos live junto lá pelo Encontro Espírita, viu? E ela é uma pessoa muito querida também, tem bastante conhecimento. A mãe dela desencarnou de infarto de miocárdio, entendi. Como não ultrapassar o limite da ajuda? Denise, explique um pouco melhor para nós aí. Como não ultrapassar o limite da ajuda. Jair do Lar de Jesus, boa noite, seja bem-vindo. Depois você explica melhor a pergunta para a gente entender, tá? Então aqui, gente, reflexões de um órfão. É uma questão muito particular, a gente está falando sobre essa mensagem de Jerônimo, e eu vou refazer a leitura depois no final. Como eu falei, vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu estou um pouco rouco hoje, né? Mas, aquilo que eu digo, não existe uma regra específica para dizer que se a pessoa veio nesta existência como órfão porque ela abandonou o filho na outra existência, né? O Ari poderia perfeitamente, é só ele querer, né? Leva o Ari lá para o Sabadão Espírita, Clara. Uma boa dica. E então, gente, a gente tem que ser claro assim, não é porque a pessoa veio órfã nessa existência que ela abandonou os filhos, que ela cometeu aborto, que ela fez isso, Não, gente, para. Doutrina espírita não é matemática, 2 mais 2 são 4. Tem toda uma programação espiritual, é toda uma questão devidamente arquitetada, né? Tem toda uma organização. Aí vem os achistas de plantão que, conhecendo 5 minutos de espiritismo, começam a dar palpite. Falar que aconteceu isso porque no passado foi aquilo outro. Como se tivesse uma bola de cristal capaz de descobrir tudo o que aconteceu no passado. Se fosse assim, Deus não teria dado tanto o livre-arbítrio e nem o esquecimento, né? O Sabadão, Lila, vai ser no próximo sábado, dia 24, às 21 horas, pelo perfil @encontro.espírita. A nossa amiga Clara que vai estar no comando da live. Eu não vou poder nem estar assistindo, que é aniversário do meu cunhado. Então, eu vou assistir depois, viu, Clara? Pode ficar tranquila. Clara, então eu vou deixar por sua conta entabular o encontro das Danis, tá? Mais uma missão para Clara aí, tá? O encontro com Danis. Boa noite, Tiúcia, seja bem-vinda. Depois ela não formulou a pergunta. Se você quiser, mande um direct para mim, tá? Mande um direct para mim, formula a pergunta que eu tento te responder. Se eu não souber, né? Viu, Denise? Manda pra gente, manda para mim aí no direct, esclarecendo melhor a pergunta que eu tento responder para você. Se eu não souber, obviamente não sei tudo, graças a Deus eu não sei tudo, muita pretensão, né? Aí a gente tenta responder e consulta os universitários também, né?
Mandar aviãozinho, olha lá, Clara, tá vendo? Sônia, isso aí não dá para falar, não chore. Não dá para falar, né? Não dá para falar, não chore. Tem como. Difícil. Ju, fala assim, mas não. Tem vontade de chorar, chora. Mas tem que entender que as lágrimas não vão trazer a criança de volta, né? Então tem que vibrar, pensamentos positivos, a harmonia espiritual para que ele possa, né? Não, mas fica tranquila, a Dani Lima vai aceitar isso aí de boa, pode ficar tranquila. Dani Pedraza, se você aceitar, a Dani aceita com tranquilidade, viu? É tranquilidade de boa, né? Vamos ver. Em relação ao nosso estado físico e mental e do outro, até que ponto podemos auxiliar o outro? Melhorou bastante, Denise. Bom, é o seguinte, tem uma frase de André Luiz no livro Sinal Verde que diz assim: não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa sustentar. Eu coloco esta frase de um aspecto mais amplo. Não só deveres afetivos, deveres emocionais, profissionais, emocionais, religiosos. Se você se sente em condição de ajudar o outro, você ajude. Agora, se você não está em condição de ajudar, de repente não vai ser fácil para você. Pessoas que passaram por uma prova difícil, às vezes conseguem tirar, né, fazer o renascer das cinzas e a fênix renasça. Ela consegue, de uma situação difícil, trabalhar por uma outra causa. Ana Teresa teve uma situação dessa, que vocês sabem, o filho dela veio a desencarnar e ela passou por um momento tumultuado na vida, mesmo sendo espírita, mesmo sendo de berço espírita, família espírita, sabendo que a vida continua, tudo isso, mas ela passou por uma fase que teve que fazer uma adaptação. E ela, ao que me consta, ela não foi trabalhar, fazer visitas a orfanatos, desenvolver uma ONG para cuidar de criança. Ela trabalhou a essência da vida dela. Ela foi escrever, ela foi fazer cerâmica. Né? Então, a gente está, até que ponto a gente pode auxiliar de acordo com a nossa capacidade. De acordo com a nossa capacidade. Se você, claro que o auxílio vem do alto, mas se você às vezes não está em condições físicas, emocionais, aquilo vai mexer muito com você, vai te fazer mais mal do que bem, então faça aquilo que você pode fazer. Se você não consegue visitar um asilo, ajude por meio de uma ajuda financeira. Se você não se sente bem visitar um orfanato, faça uma ajuda financeira. Quando estiver fazendo alguma campanha, compre alguma coisa. Você pode ajudar de qualquer forma, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade espiritual, porque nós não estamos na condição de santos, nós não estamos na condição de espírito puro. Né? Acaba virando gatilho da depressão, como a Leninha falou. Então, precisa ser de acordo com as nossas necessidades, nas nossas possibilidades e do nosso equilíbrio emocional. Tem gente que, por exemplo, né, as pessoas quando vão chegando próximo de uma idade já mais avançada, quando algum parente, algum conhecido, não digo nem parente, vem a desencarnar, dificilmente os filhos levam os pais já idosos, né, no enterro, no velório, porque isso mexe, a pessoa já, se não estiver bem emocionalmente, ela já entra, nossa, eu já a próxima da vez, entra nessa situação, entendeu? Olha, Sônia, quantas histórias, hein? Quantas histórias aí que a gente não sabe os meandros, né? A gente não sabe os meandros que tem por trás, né, do processo reencarnatório de cada um de nós. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que fazer a releitura rápida também, que a garganta já está indo hoje, não tem jeito mesmo.
Isso, Débora, respeitar os nossos limites. Para quem chegou depois, então, fica o reconvite para a live das 3 Danis. Deve ser fantástico, maravilhoso. Eu e a Clara vamos ficar assistindo debaixo das cobertas. Não sei quando, mas a gente já vai dar a dica para... A Clara já ficou encarregada de fazer esse entabulação. Denise, se tiver mais dúvida aí, manda no direct para a gente que a gente tenta responder, viu? Se eu não souber, vou te tentar pesquisar. Bom, reflexões de um órfão. Sou tão pequeno que chego a ter medo da cidade grande. E ontem parei para observar um pouco da sua casa bonita. 3 lindas crianças brincando no jardim. Ah, que vontade eu tive de misturar-me a elas e brincar também, mas o portão estava fechado e tinha um guarda vigilante. Meus pés miúdos começaram a andar maquinalmente. De repente, senti frio, cruzei os bracinhos, enregelados e comecei a correr. Para onde, pensava? Corri por muito tempo mesmo, até que encontrei um monte de farelo e nele me aconcheguei. As primeiras estrelas começaram a brilhar no céu. Eu perguntei à Mãezinha Santíssima, por que razão não tenho pão nem lar? Gostaria tanto de ter um amparo, de ir à escola como os outros meninos. Pela 3ª vez fui à cadeia, só porque peguei um pedaço de bolo do bar do Zico. Mas eu não sou um vagabundo. Ah, Mãezinha Santíssima, pede ao Papai do Céu para abrir os corações dos homens na terra, para que eles amparem a gente, pois é muito duro a gente ser órfão e viver escorraçado como um cão leproso. Naquela noite, Zequinha dormiu mais uma vez ao relento, tendo como coberta as estrelas da noite e como leito um monte de farelos esquecidos. E ainda nos dizemos cristãos. Cristãos, exatamente. Dani Lima, você chegou na hora H, né? Cutucamos você e você apareceu. E por quê? Porque nós temos na live hoje 3 Danis. Dani de Recife, Dani Lima e a Dani Pedraza. Se vocês quiserem da live, dá para colocar mais 3, eu adiciono vocês 3 aí, e aí eu faço a proposta, que eu já fiz para as outras 2, Dani. Tá? Se vocês quiserem, só me mandar só me pedir que eu adiciono vocês na live. Pode vir de pijama, não tem problema. O que vocês acham da ideia? A intuição espiritual chega, a gente dá um recado aqui. Vai ser muito legal essa intuição, hein? Bom, enquanto vocês decidem se querem entrar na live ou não, deixa eu avisar. Dani Lima, você chegou agora, e como a Dani de Recife estava aí na live, e juntamente com a Dani Pedrazzi, eu falei que tive a intuição que vocês podiam fazer uma live das 3 Danis, né? Qualquer assunto, né? Eu falei que eu e a Clara vamos estar debaixo das cobertas, que está frio danado aqui, estou até rouco. E a intuição veio aí, vocês fazem qualquer dia, qualquer horário, vai ser muito legal. Intuição, gente, eu estou aqui como mero moleque de recado, eu costumo dizer, ó, moleque tá bom, hein? Moleque, né? Bom tempo de moleque, já foi. Mas aproveitando, né, Dani Pedraza tem uma música, né, que diz assim, a Dani de Recife já topou. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. É bola de meia, bola de gude, viu, Dani Pedraza? Pô, de repente você pode fazer essa música também. Ó, uma ideia? Então, ó, já toparam, ó. Todo mundo topou? Beleza, vocês decidam. Isso! A live 3D ficou legal, melhor ainda. Nossa, ficou muito joia, tá vendo? A intuição vem o nome da live. Putz, que legal, gostei mesmo. Aí vocês se acertam, tá? E vai ser muito show, vocês podem escolher o dia, a hora, o local, por qual perfil que vai começar.
Mas vai ser muito bom. Olha, tá vendo? Vem assim, ó, tchum, a gente joga, e faz tempo que eu estava com essa ideia, viu? Faz tempo que eu estava com a ideia. Aquela vez que nós fizemos o Sabadão, que estava eu, a Clara, e a Dani Pedraza e a Dani Lima, eu já tive essa ideia. Mas estava dependendo da nossa amiga Dani lá de Recife, tá bom? Então a live 3D já está definida, os componentes da live 3D também. Aí vocês vão ter que se definir como vocês vão se chamar também na hora da live lá. Dani, oi, não, eu, não, outra. Mas que legal, tá vendo? Nada para que não possa nos alegrar a noite fria. Mas é isso aí, na Recife deve estar quente, né, Dani? Recife deve estar quente, lá nos Estados Unidos também. Eu não sei como é que está no Espírito Santo, mas aqui e lá na terra da Clara, Joinville, está muito frio. Bom, gente, vamos encerrar então a live, vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração. Agradeço a presença de todos vocês. Convido para estarem conosco amanhã às 22 horas. Vamos falar sobre esperar e discernir. Está chovendo, frio, o inverno do Recife é chuvoso, né? Então, esperar e discernir amanhã. Lembrando que amanhã às 9 da noite, também 21 horas, tem a live do Fala Aprendizes, que é meu filho, fazendo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? 21 horas. Na quarta-feira, encerramento do livro Palavras para a Alma, com a presença de Ana Teresa Camasmi. É imperdível, gente. Não é porque vai estar na minha live, não, porque a Ana Teresa realmente é fantástica. E no próximo sábado, dia 24, Sabadão Espírita, 21 horas, no perfil Encontro.espírita, no comando da Clara. Certo, gente? Vamos então às nossas vibrações. Beijo de coração a todos, adorei a ideia da live 3D. Tá vendo? Vinha vindo devagarinho e surgiu até o nome. Maravilha, gente, maravilha mesmo, fico muito feliz. Então vamos agora fazer as nossas vibrações, né? Assim, queridos amigos, convidamos a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando o ar lentamente, relaxando os nossos ombros, abstraindo a nossa mente, deixando-nos envolver nos acordes suaves desta melodia, rogando ao Divino Pastor, o Divino Mestre, que possa, neste momento, abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que sabemos necessitadas de uma prece, de uma oração, de um reequilíbrio espiritual. Mentalize esse irmão necessitado. Rogue que a espiritualidade, que os anjos de guarda de cada um desses familiares possam receber o amparo necessário para reequilíbrio físico, mental e espiritual. Ampare também, Mestre, aos órfãos, ampare os velhinhos, presidiários, os nossos irmãos que perambulam sem teto pelas ruas frias, sem um agasalho, sem um lar. E por toda a nossa humanidade terrena que ainda sofre por incompreensões, por desacertos. Mas certamente, Mestre, sabemos que estando no leme no barco de nossa vida, nada nos faltará. E só temos a agradecer por tantos amigos queridos que nos acompanham, pela espiritualidade que está sempre ao nosso lado, pelo dom da vida e, sobretudo,
pela oportunidade de conhecer o Teu Evangelho em benefício de nós próprios. Rogamos à equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E somos gratos e assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos, abreijos, como diz o nosso amigo Ari, abraços e beijos com muito amor, com muito carinho. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.